mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois esse é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho de hoje começa com um versículo que não existe, ou seja, é, na verdade, uma frase criada pela equipe que fez o lecionário para que a gente não se perca no que está lendo. É uma frase resumo. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Isso é um resumo dos dois evangelhos, de sexta e de sábado, numa frase só, para a gente se localizar dentro do capítulo 6 do Evangelho de São João. Essa frase não existe na Bíblia, ela foi colocada aqui só como um resumo. Pois bem, por isso o Evangelho de fato começa com a palavra no dia seguinte. E no dia seguinte se dá esta realidade da busca dos discípulos que vão atrás de Jesus. Jesus, vamos ver aqui o que aqui ele fez. Jesus multiplicou os pães. Nós ouvimos no Evangelho de sexta-feira que eram mais de 5.000 homens. Por que São João diz 5.000 homens e não fala de mulheres e crianças, como em outros lugares? Porque ele quer deixar bem claro que é um exército de 5.000 homens, que Jesus poderia ter um exército de 5.000 homens que iam fazê-lo rei. E Jesus diz: não. Despede a multidão, coloca os discípulos dentro do barco e pronto. Depois, na travessia, Jesus mostra que Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre toda a realidade da natureza. Caminha nas águas, acalma os ventos, Ele manda. E por que Jesus faz tudo isso? Porque Ele quer nos preparar para a Eucaristia. Somente alguém que manda na natureza das coisas
pode fazer o sobrenatural, que é tirar a natureza do pão e colocar a natureza do seu corpo. Tirar a natureza do vinho e colocar a natureza do seu sangue. Ele caminha nas águas, ele acalma a tempestade, ele cura as pessoas, ele mostra que ele pode, para que quando ele disser, a gente creia que ele fez. Então, primeiro, Jesus então nos diz, ele não quer nos alimentar fisicamente. Para com esse negócio. Eu não sou um político, eu não sou rei, não é disso que se trata. Segundo, ele mostra que ele não está se retirando por covardia. Ele tem poder. Quem manda nos mares, nos ventos, nas águas, quem caminha sobre as águas, não precisa de exército de 5.000 homens para fazer as coisas. Basta querer e as coisas acontecem. Mas aí vem a miséria humana, que é o evangelho de hoje. As pessoas, as multidões que comeram de graça e quem não quer, né? Um chefe, um político, um líder, um governante que dá comida de graça. Quem não quer, né? Até os romanos antigos já sabiam como manipular as massas. Panem et circenses, ou seja, é só dar para o povo pão e circo que está resolvido. Dá comida e circo para eles se divertirem. Beleza, o povo está feliz. Pois bem, esse povo procura Jesus, esse povo que queria fazê-lo rei procura Jesus. E estão lá, embasbacados, como que Jesus chegou lá do outro lado? Como? Explica, como é que o Senhor veio? Jesus não responde essa pergunta. Uma pergunta de curiosidade, uma pergunta boba. Ele vai direto na ferida. Isso acontece na nossa vida de oração. Às vezes nós estamos falando com Jesus de um assunto. Ele não quer falar daquilo. Ele faz perguntas. E Jesus não responde. Ele troca de assunto e quer colocar o dedo na chaga, na sua ferida. Porque se você vai rezar, não é para fazer a sua vontade. Você vai rezar é para você mudar. Jesus quer mudar você. Então você entrou em diálogo com Jesus, não pense que você domina o diálogo. É Ele quem domina. Mas Jesus, eu queria saber como que você veio parar aqui. Esquece esse assunto. Deixa eu pôr o dedo na sua chaga. Você está me procurando porque você comeu de graça. Você está atrás de milagrinho. Você está atrás de fazer a sua vontade. Vocês me procuraram porque vocês ficaram satisfeitos. Quer saber de uma coisa? Trabalha para comer. É isso que Jesus diz. Ele não diz com essas palavras, mas diz. As palavras que Jesus diz são mais elevadas, claro, né? Ele diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. É que a gente não lê o Evangelho em grego, mas se a gente fosse ler, seria assim: obrai, fazer obras, realizar uma obra, trabalhar, mas trabalhar no sentido positivo. A palavra trabalho, é que o português tem limites. A palavra trabalho em português ela é negativa. Trabalho é uma coisa sofrida, não é? Trabalhar, trabalho do parto, é uma coisa trabalhada, uma coisa que teve sofrimento. Então, se nós usássemos o verbo
Obrar não usamos. Realizar obras ficaria mais fácil, mais perto do grego. Obrem, trabalhem, façam alguma coisa, né? Então Jesus está dizendo: você quer comer? Trabalha, faça algo. Mas esse trabalho não pelo alimento que se perde, porque o alimento que eu dei para vocês lá do outro lado do lago, que lá é pão que apodrece, mas o alimento que permanece até a vida eterna, e é esse que o Filho do Homem vos dará. Veja um contraste: você trabalha para merecer, mas na verdade é Ele quem vai dar. Entendi nada, Jesus, você está sendo contraditório. Se é para eu trabalhar para merecer o alimento, como é que você vai me dar de graça? Ou você dá de graça, ou eu trabalho. Qual dos dois você vai querer? Jesus responde. Eles perguntam, né? O que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Resposta ao que está em cima. Jesus falou em obrar, agora as obras de Deus. A resposta: a obra, trabalhar e pelo alimento que não perece, a obra é crer, é a fé. Fé é crer, a obra é receber. Ele vai dar, mas se você não recebe, você não fez o que você precisava. Creia, saia da condução, saia do mando da sua vida. Não é você quem manda na sua vida. Creia em mim, eu vou fazer. Deixa eu fazer. Sai do volante, vai para o banco do passageiro, deixa eu conduzir. Creia. Esse é o resumo do que nós vimos até agora. Jesus está preparando o caminho para a fé. Depois, só para cenas dos próximos capítulos, o evangelho que irá nos acompanhar essa semana toda, que é esse capítulo 6 de São João, Jesus vai começar a falar do pão da vida, que é Ele, primeiro como palavra que é crida, e depois como Eucaristia, mais claramente. São as duas partes da missa. A palavra é pão, e a Eucaristia é pão. Coloquei informações demais, né? Mas era necessário a gente destrinchar esse evangelho pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. Vamos amarrar tudo e levar alguma coisa para casa. O que é que Jesus está nos ensinando nesse evangelho? Vamos lá. Primeiro, quando você vai rezar, não conduza. Claro que você tem seu tema de oração, você pega seu livrinho, você vai lá rezar. Hoje eu tenho meu ponto de meditação aqui, eu preparei. Você não vai ficar sem atividade. Seria quietismo. Não, você vai rezar, mas deixe que Ele conduza. E se você preparou uma grande meditação sobre, sei lá, o pão da vida, porque é o tema da semana, e durante a oração ele muda de assunto e põe o dedo na sua chaga, não fuja. Está doendo, é ali que ele quer pôr o dedo. Porque o que ele quer, a obra que ele quer, o trabalho que ele quer, é que você creia e deixe ele fazer. É isso que vai alimentar você. Você quer ter uma vida de oração, mas você não quer que ele seja o protagonista da sua vida de oração. Jesus, eu tenho um assunto aqui que eu quero resolver com você. Jesus ignora o seu assunto e diz: e essa feridinha aqui, o que é isso aqui?
Não, Jesus, você não entendeu. Eu quero que o Senhor resolva esse problema aqui, ó. Eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema na família, eu estou com um problema político, eu estou com um problema sei lá o quê. Jesus, creia. A obra que eu quero que você faça é crer. Eu amo você. Beleza? Acreditou? Ok. O que é isso aqui que você está escondendo? Você vem para a igreja? Beleza. Todo mundo diz, nossa, que devoto. Mas eu estou vendo o que você quer. Você está querendo pão que perece. Você está querendo que eu te recompense. Você está querendo que eu faça a sua vontade. Que interesse tosco é esse aí? Que religião interesseira é essa sua? Ele põe o dedo lá. Não, Jesus, aqui eu queria que você falasse esse assunto. Não falo. Eu quero que você creia que eu amo você mais do que você se ama. E eu quero tratar desse assunto aqui. Vamos lá. Vamos mudar? Rezar é querer mudar. Se você vai rezar e não está querendo mudar, você não irá rezar. E é por isso que muita gente vai rezar e nada acontece. Porque você quer manipular Deus, você quer impor sua vontade, você quer pôr, inclusive, o tema da oração, tudo. Não vai adiantar. Fala, Senhor. Ele está falando de outro assunto e você acha que ele está calado. Fala, Senhor. Você está esperando consolação, mas ele está pondo o dedo na ferida e está doendo. Como aos discípulos de Emaús, Deus está do nosso lado. Deus está conosco, mas não do jeito que a gente esperava. Não como você pensa, não como você quer, como Ele quer. Então vamos lá, vamos levar isso para nós hoje. Na nossa vida de oração, Ele deve conduzir, e nós devemos crer como um cego que põe a sua mão no ombro do outro e deixa o outro conduzir, que pega no braço do outro e deixa o outro conduzir. Não, mas eu quero vir para cá. Creia, é para cá, para o outro lado. Deixe Ele mudar você. Deixe Ele mudar você. O principal que nos alimenta na vida de oração é aquilo que Ele nos dá. Então, trabalhe para largar o volante. Trabalhe para passar para o banco do passageiro. Trabalhe para deixar Ele tocar na ferida. Dói, incômodo, mas deixa Ele mudar você. Assim a sua vida de oração vai ter rumo, vai ter destino, vai ter futuro.